Felipe chegou. Entrou? Olá. Ei, peraí, achei. Pronto. Então, como é que vai ser? Igual a gente tinha combinado, vai ser dúvida, né? Então, vocês me trazem um questionamento e a gente vai conversando para poder a gente conseguir tirar essas dúvidas. Vocês organizaram alguma coisa? Como é que é? Eu pensei nas questões que eu fiquei sem dúvida durante as aulas. Uhum. Foi falando. Sim. Pode perguntar já? Pode, lógico. Eu fiquei com dúvida daquela questão da zona de transformação, professora. Que entre a jeque, né? entre a jeque original e a jeque funcional, que a senhora até citou, que ela é o primeiro lugar assim, de marcação para apresentar metaplasias. Sim. Aí eu fiquei com um pouco de dúvida. O que ela é realmente assim? Então, a gente viu lá na nossa aula, tá no. Eu vou tentar falar pelo material que eu dei para vocês, para depois dar para acompanhar. Então, a JEC está na nossa primeira aula, né? Ela começa no slide 18 da minha aula. Então, o que acontece? A JEC ela é uma zona de transição mesmo. A gente tem a porção interna e a porção externa do epitélio. E ela é exatamente aonde muda o perfil celular. E é como se fosse um degrau, se a gente fosse fazer uma analogia. E ela é importante exatamente por ser um degrau, ela consegue ver as características dos dois lados, né? O anterior e o posterior a ela, como se fosse. Daí que ela tem a importância na lâmina, né? A lâmina de qualidade, eu falei isso também mais para frente. Uma lâmina de qualidade, né, citológica, é quando vem também essa porção da JEC, né? Porque ela consegue, é onde estão as primeiras alterações de neoplasia. É isso ou vocês queriam outras dúvidas? Então, mas ela é a mudança pelo que eu vi no livro, eu mesmo lendo lá, ainda fiquei com um pouco de dúvida. Que ela é a mudança do epitélio, aquela questão do mais imaturo, da quando entra na puberdade, ele vai ficando mais maduro, é isso? Não. Essa a diferença? A JEC, na verdade, ela é uma mudança do epitélio cilíndrico e do epitélio pavimentoso que tem no colo do útero. É exatamente a transição entre os dois epitélios. Certo. Agora, seria a diferença entre a endocerve e a ectocerve, sim? Ou não? Tem nada a ver. Oi, não, repete, por favor, que eu perdi. Ela seria aquela transição da ectocerve para a endocerve. Uhum. É isso? Que é a transição entre o cilíndrico e o pavimentoso, entre um e outro, exatamente. Certo. Agora eu entendi, então. É porque a gente usa tantos termos, aí é a G, que é o pavimentoso, é o cilíndrico. Agora que eu estou conseguindo associar mais, que a endocerce é o cilíndrico, não estou enganado, é o colunar, né? Que é o glandular. E a endocerce já é outra, é o pavimentoso. Sim. Agora que eu estou associando mais isso, essa questão. É porque sem ver também é difícil a gente entender direitinho, né? Que nem a gente vê poucas lâminas, na verdade, né? Uhum, é. Agora deixa eu lembrar qual que é a outra. Se alguém quiser perguntar aí, enquanto isso. Mais alguém, gente?
Ah, professor, durante o período do começo, antes do terceiro semestre da gestação, você vai ter a predominância de células superficiais, né? São as células naviculares. São a mesma coisa, superficiais, naviculares são. É porque a superficial vai ter aquele formato navicular, né? Pelo hormônio da gravidez. É superficial, só que é como se fosse um formato diferente. Que é por conta. Aí ela na gravidez que vê a navicular. Aí esse formato dela é por causa do HCG, que ele fica assim, que é superficial adquire esse formato? É. Certo. Aí por que no terceiro trimestre ela tem a presença de mais células intermediárias? Repete? Por que depois do terceiro trimestre vai ser observado mais células intermediárias? Né? É porque é quando... Oi? Não, é isso mesmo. É porque quando já teve... Porque no início da gravidez... tá no slide 50 essa parte. No início da gravidez ainda... tem a secreção do estrogênio e da progesterona, né? Só depois que do terceiro é que passa totalmente só para progesterona. Então, antes, a gente tem um esfregaço que ele tem perfil estrogênico, e depois do terceiro semestre, que é quando começa o nível de progesterona aumenta, é que tem essa mudança e aparecem as células naviculares. É só por uma questão hormonal. Como se fosse de transição. É uma fase de transição de hormônio, né? Certo, entendi. Porque no começo vai ter mais predominância de estrogênio e depois, no terceiro semestre, mais progesterona. Menstrual, né? Então, veio o ciclo. Então, teoricamente, o normal, se não tivesse a gravidez, era manter. Mas como tem a gravidez, para a secreção de estrogênio, começa de progesterona, com predomínio de progesterona. Aí depois que tem, após o nascimento, vai ter ainda um período de pico de progesterona, né? Então fica intermediário. Igual a gente veio com de estrogênio, o pico dele troca, posteriormente a mesma coisa. Vai ter o de progesterona, né? Para depois ele voltar ao normal. Certo. Deixa eu procurar mais aqui. Oi. Em relação a esse hormônio HCG, ele é um hormônio que a mulher só tem enquanto está grávida. Sim. Né? E ele, depois que ela ganha o bebê, aí esse hormônio desaparece do organismo? Sim, a secreção é quase nula. Então não tem, quase não, é nula. Então não tem interferência dele. A gente só vê interferência no período, né, que a mulher está grávida. Então o homem não tem esse hormônio? Não, porque ele é secretado pelo corpo lúteo, né? Então, o homem não tem como produzir o corpo lúteo. A gente viu naquelas fases da menstruação, a gente vê a produção do corpo lúteo, né? Então, se tiver, aí a secreção do HCG. Caso contrário, não. E é através desse hormônio que descobre, né? Se a mulher está grávida ou não. Sim, que é quando é feito dele. É o beta-HCG, o exame. Professora, eu não terminei de fazer meus resumos ainda, então eu não consegui anotar algumas coisas para tirar a dúvida. Eu só não consegui entender o porquê do uso do álcool para fazer fixação. Parece que não entra na minha cabeça. O quê? Usar o álcool para fazer fixação. Por quê? Eu não consegui. Não parece que na minha cabeça vai destruir a amostra. Por que vai destruir? A membrana, ela é resistente ao álcool. Não vai destruir, entendeu? Isso não entra na minha cabeça ainda. Tanto que não entra, porque eu acho que quando a gente estuda em microbiologia, não sei se vocês já tiveram, a gente consegue destruir, né? Determinados micro-organismos por álcool, pode ser por isso. Mas a nossa célula é resistente. Ela não vai ser destruída. Entendeu?
E também o álcool aqui ele é usado com a função de desidratação, né? Então a gente quer manter ela com o mínimo de água para evitar algum tipo de artefato. Ela não perde a estrutura, é como se a gente está tirando a água, está murchando a célula. Alguma coisa Foi bem nessa parte mesmo que eu vi, fazendo a desidratação, a gente está fazendo a fazer coloração. Exatamente. Tá. Agora entrou na minha cabeça. Obrigado. Mais alguma dúvida? Professora, para perguntar. Oi. No caso, para se verificar o indício de câncer de colo de útero, eu tenho que verificar basicamente o núcleo do citoplasma, se tem diferença? Sim, é que, na verdade, a aula da citologia tumoral, né, oncótica, vai ser as nossas próximas unidades, mas avalia a mesma coisa. A gente sempre vai avaliar a característica de núcleo e citoplasma nas células, no esfregaço. Então, a gente viu na inflamatória que ele tem alguns perfis típicos, a gente vai ver a mesma coisa na citologia oncótica. Tá, obrigada. Tem dúvida, Mariane? Você ia falar também? Não, eu só ia falar que o pessoal fica tímido para perguntar. Eu tô com cheio de dúvida e não pergunto. Eu não sei se vocês já começaram a estudar, como é que vocês estão, mas na hora de elaborar a prova, eu não usei aquela primeira aula, que é uma parte de revisão, que eu apresentei aquele que eu já que eu coloquei na lista e a nossa matéria é mais aplicada, né? Então eu comecei na aula 2, 3 e 4. Para a gente poder focar mais nessas questões. Eu não sei se vai dar tempo de o que vocês já estudaram, mas se... A aula 2 eu consegui pegar ela todinha já. Mas a aula 3 e a 4 eu ainda tô boiando nelas. Mas vai dar certo. Vai sim, é tranquilo, não é? É porque eu acho que é difícil a gente entender um pouquinho, porque a gente não tem lâminas pra gente ver, né? A prática ajuda demais. A prática ajuda, exatamente. Mas vamos ver como é que a faculdade vai se posicionar. E a gente voltando, a gente dá um jeito de ver pelo menos alguma dessas lâminas. Professora, a prova vai ser aberta? A prova, eu fiz... A prova tem 6 questões. Tem 2 fechadas, mas que eu vou querer justificativa, e 4 abertas. De certa forma, são todas abertas, né? Mas não tá dentro do que eu usei as imagens, né? Das lâminas, das micrografias que a gente tem. Eu acho que eu não posso cobrar diferente, exatamente para a gente não ter visto outras, né? Certo. Tá tudo dentro do nosso material. Tá bom. A prova começa com 10 para as 12 e vai até 5h20. Do jeito que vocês preferirem. Se vocês quiserem começar mais cedo, tanto faz. Eu na sexta-feira eu tô por conta. Pode ser, deixa para 10 para as 2 mesmo, porque a gente tem uma prova começa às 10h30. Não, tranquilo. Dá tempo da gente dar uma revisada ainda antes da prova. Aí só prestar atenção, né? Prova manuscrita, evitar aí é para fazer manuscrita e tirar foto e manda... manda pelo e-mail. Aí pode, ou vocês colam no Word, ou vocês podem mandar as fotos mesmo anexadas. Eu tenho uma matéria que eu tô fazendo que a professora pede para enviar, né? Tira foto e enviar. Aí eu tô colocando no Word e enviando, pode ser desse jeito? Isso, pode, que aí fica mais fácil, inclusive para mim. Tá. Aí, por favor, só vou pedir para vocês identificarem o arquivo, sei lá, Felipe Augusto, Histologia Clínica, porque senão eu recebo e-mail, às vezes eu baixo tudo, eu não consigo saber de quem é quem. A senhora não fez uma pasta no Classroom, não? Para vocês, acho que não. No Classroom, não. A turma de vocês... Faz lá e a gente envia a prova por lá. E é bom que não fica mais fácil para você organizar. Tá, eu vou fazer então lá no Classroom e vou... Aí a senhora manda pra gente o código da pasta. Tá. Tranquilo. Fica melhor para você e pra gente. Sim.
Mais alguma dúvida, gente? As duas questões que são fechadas, professor, elas vão também, para a gente responder no Word e mandar, ou elas vão estar separadas no Google Formulários ou em algum outro lugar? Não, eu não, como tem duas questões só fechadas, eu não vou mandar pelo Google Formulário, não. A minha turma que eu fiz pelo Google Formulário era toda fechada a prova. Aí eu vou enviar o arquivo para vocês, e aí vocês podem me enviar, no caso, colocar lá no Google, vou deixar no Google Classroom, né? Tudo E aí bem, vocês então. me enviam de novo. Porque como eu quero justificativa na fechada, não faz diferença, né? Pode me mandar. Professora, mas a justificativa vai ser só da questão, né? No Sim, caso. por que aquela resposta é certa? Ou, Tá bom. entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Igual a gente fez os exercícios. Tá bom. Agora eu queria tirar outra dúvida. Ah, As células de reserva, elas vão sofrer modificação só para se tornar células basais? Só as basais vão ser renovadas? sim, mas você lembra que elas vão alterando, né? Até virar a superficial. Uhum. Então, É aí um mas grau de aí maturação, vira né? só basal, Certo. A de reserva é só basal. Que aí a basal dá origem a Para seguinte, basal. dá origem a Uhum. superficial, Certo. Entendi. Sim. Não tem como virar de reserva e superficial direto. Não sei se era essa a pergunta. Basicamente isso. Não Mas eu não. entendi, ela tem um grau de maturação. Ela tem que obedecer a hierarquia das células. Certo, entendi. Mais alguma coisa, gente? Vai pedir identificação de lâmina na prova? Eu pedi uma só, porque como a gente só vê as micrografias, né? Eu coloquei uma questão só, que é uma das de marcar. Certo. Porque como a gente não tem muitas lâminas, na verdade, é difícil eu pedir, né? Uhum. Entendi. Acho que era isso, professor, pelo menos para mim. Quanto vai valer a prova mesmo? 5. Que aí tem o trabalho, né? E aquele questionário. Aí você passar o resultado tudo. A prova de vocês. Aí na sexta é seguinte, eu vou tentar passar na quinta, na verdade, que eu tenho que lançar no sistema até sexta. Tá ok. Aí a gente pode, se vocês quiserem fazer uma vista de prova desse jeito, eu envio o gabarito na quinta, com a nota de cada uma, com o que errou, e a gente discute antes de eu lançar no sistema, para evitar retrabalho. Pode ser. Então a gente pode deixar na quinta marcado 2 horas, ou vocês têm alguma coisa? Não, 2 horas a gente não tem nada, não. Eu ia falar, não, tem que ver aquela Lidiane. Tem, Lidiane? Tem não. Então pode marcar a quinta que vem 2 horas à vista? Pode. Que aí na sexta, então, a gente não tem nada. Aí fica sem aula sexta-feira. Tá bom. Então é só isso? Creio que só. Eu não consegui anotar minhas dúvidas, porque eu não consegui terminar de ver todas as aulas de novo, para fazer meus resumos. Mas qualquer coisa, à medida que vocês forem tendo até sexta-feira, se vocês quiserem mandando no grupo, amanhã também é quinta ainda. Eu estou disponível também o dia inteiro. Não dou aula nem quarta nem quinta. Tá bom, professor. Tá bom, obrigada. Então, Obrigado. Eu que agradeço, gente. Obrigado. Qualquer coisa lá no grupo, vocês mandam mensagem. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Então, tchau. Obrigada. Boa tarde. Tchau. Boa tarde. Tchau.